Oi, gente! Aqui é o grupo Plateumintos, da matéria de Fundamentos de Ecologia 2, e esse grupo é composto por Maria Eduarda Pérez Barcelos e Tainara de Mendonça Soares. Bom, sobre a definição do grupo. A definição do grupo de plateumintos é que os plateumintos são vermes chatos ou achatados, que são animais invertebrados e pertencem ao filo Platyrhelmintes. Suas principais características são o corpo achatado, com achatamento dorsoventral, e por isso que vem o nome verme chato. Eles têm tamanho variado, que é de menos de 1 milímetro até alguns centímetros, e raramente pode chegar a metros. Eles não têm sistema circulatório e dependem da difusão para o transporte de nutrientes e oxigênio. Eles também são acelomados, ou seja, sem cavidade corporal, e têm parênquima, um tecido conjuntivo que preenche o corpo. Além disso, eles possuem sistema digestivo incompleto e às vezes ausente, porém, quando presente, ele tem apenas uma abertura que é a boca. Seus órgãos excretores são simples, chamados protonefrídeos, e a maioria das espécies tem ambos os sexos. Os plateumintos possuem simetria bilateral. Antigamente, os plateumintos de vida livre eram considerados os bilaterais mais primitivos, com base em análises genéticas iniciais e características como a ausência de sistema circulatório, uso de cílios para locomoção e a presença de protonefrídeos. Porém, essa visão está sendo revista pelos profissionais. Alguns cientistas acreditam que algumas dessas características podem ser resultado do tamanho pequeno do corpo deles, e não necessariamente primitivos. Além disso, as classes de plateumintos parasitas, que são Trematoda, Monogênia e Cestoda, evoluíram a partir de ancestrais de vida livre, sugerindo maior complexidade evolutiva do que se pensava. Ainda que os plateumintos ainda sejam considerados um grupo relativamente basal dentro dos bilateria, a posição exata na árvore da vida continua sendo estudada e debatida pelos cientistas. Alguns deles incluem os Platyrhelmintes em Lophotrochozoa. O filo Platyrhelmintes se divide em 4 classes. Tubelária, que também pode ser chamada de vida livre, são vermes de vida livre com as planárias. Trematoda são os parasitas como Schistosoma e Mansoni. Monogenea, parasitas geralmente de peixes. Cestoda, que são parasitas como as tênias. Bom, os plateumintos exibem uma grande variedade de tipos morfológicos, principalmente devido à adaptação aos diferentes estilos de vida, desde formas livres até parasitas. Os principais tipos morfológicos são vida livre, tubelária, eles são achatados e alongados, geralmente com formato oval ou alongado e corpo achatado dorsoventralmente. As planárias são um exemplo clássico muito encontradas em ambientes aquáticos. Esse formato facilita a movimentação e a troca gasosa por difusão. Alguns tubelários podem ter o corpo mais largo e achatado, que lembram uma folha. Já nos parasitas, os trematódeos como o Schistosoma mansoni, causador do esquistossomose, possuem corpo em formato de folha, com ventosas para fixação no hospedeiro. Alguns trematódeos imunogenéticos têm um corpo mais alongado e cilíndrico, como certos parasitas e peixes. Já o segmentado, que são as tênias ou cestodas, como a Taenia solium e a Taenia saginata, apresentam um corpo segmentado em proglótides. Cada proglótide é essencialmente uma unidade reprodutiva. A forma segmentada facilita a produção e a liberação de óvulos. Outras características morfológicas importantes em geral são as ventosas e ganchos, que são presentes em muitos plateumintos parasitas e auxiliam na fixação ao hospedeiro. A ausência de celoma, que os plateumintos eles são acelomados, ou seja, eles não possuem uma cavidade corporal. O sistema digestivo deles é incompleto ou ausente, como eu mencionei antes,
Os turbelários possuem sistema digestivo incompleto, com uma única abertura, que é a boca, e os cestodas não possuem sistema digestivo, absorvendo nutrientes diretamente do hospedeiro. Além disso, eles também possuem a cefalização, que é a presença de uma região cefálica, que é a cabeça, com estruturas sensoriais mais evidentes em turbelários. É importante lembrar também que esta é uma simplificação e existe uma grande diversidade morfológica dentro do filo Platyhelminthes. A adaptação para o parasitismo, em particular, levou a uma variedade de formas especializadas. Os plateumintos eles têm vários tipos de reprodução. Uma delas é a reprodução assexuada, que é sem parceiro. Dentro desse tipo de reprodução, temos a fissão, que é como se o verme se dividisse no meio, tipo um pedaço de massinha, e cada metade virasse um novo verme completo. Impressionante, né? As planárias fazem muito isso. Outro tipo é a fragmentação, parecida com a fissão, mas imagina que um pedacinho do verme se solta e desse pedacinho nasce um novo verme inteiro. Além disso, temos o brotamento. O verme desenvolve um brotinho que cresce e se torna um novo verme independente, tipo um galho de árvore. Agora, também temos a reprodução sexuada, que é geralmente com outro parceiro. A maioria dos plateumintos, eles são hermafrodita, ou seja, tem dois sexos, masculino e feminino no corpo. Mesmo assim, eles preferem trocar espermatozoides com outro verme. E nisso nós temos a fertilização cruzada, que são dois vermes que se encontram e trocam espermatozoides, fertilizando os óvulos um do outro, e é como misturar um ingrediente diferente para fazer um bolo mais interessante. Aumenta a variedade genética, deixando os descendentes mais resistentes. Às vezes, eles até brigam para ver quem injeta o esperma em quem. Temos também a autofertilização. Se eles não encontram um parceiro, alguns plateumintos podem se autofertilizar usando seus próprios espermatozoides para fertilizar os próprios óvulos. É como fazer um bolo com os ingredientes que você já tem em casa. Agora vamos falar sobre os tipos de plateumintos e quais são os tipos de reprodução deles. As planárias, elas gostam de se reproduzir por fissão ou com um parceiro. Os trematóides preferem a reprodução sexuada, geralmente com ciclos de vida complexos e vários hospedeiros, podendo ser estimada a produção de ovos de 10.000 a 100.000 dos vermes chatos de vida livre. Monogenéticos têm a reprodução sexuada, com sistemas reprodutivos hermafroditas complexos e geralmente com um único hospedeiro. As tênias têm a reprodução sexuada. Cada segmento do corpo, que é proglótide, tem seus próprios órgãos produtores e eles podem se soltar para liberar os ovos. Os hábitos alimentares dos plateumintos variam consideravelmente dependendo da classe e do estilo de vida, que é livre ou parasita. A cavidade digestiva ou intestino dos turbelários é tipicamente um saco cego, e a boca delas é utilizada tanto para ingestão quanto para egestão. A maioria dos turbelários de vida livre, como as planárias, são carnívoros, se alimentando de pequenos invertebrados como insetos, crustáceos e outros vermes. Alguns também se alimentam de animais mortos, que são tipo necrófagos. Além disso, eles têm a digestão extracelular e intracelular, o que quer dizer que eles capturam o alimento usando uma faringe protrátil, que é uma espécie de tromba, que pode ser evertida para fora da boca, localizada na região ventral do corpo. A faringe secreta enzimas digestivas que começam a digerir o alimento externamente. Em seguida, o alimento parcialmente digerido é ingerido e a digestão continua dentro das células do intestino. Restos não digeridos são eliminados pela boca, já que o sistema digestivo é incompleto, ou seja, 100 anos. Os trematóides, por serem parasitas, apresentam uma variedade de hábitos alimentares, dependendo do local do corpo, do hospedeiro onde vivem. Alguns se alimentam de tecido do hospedeiro, tipo sangue, muco ou conteúdo intestinal. Eles também possuem ventosas para se fixar no hospedeiro e uma boca para ingerir o alimento. A digestão é principalmente extracelular. Os monogenéticos são geralmente ectoparasitas de peixe, se fixando nas brânquias ou na pele. Os hábitos alimentares deles variam,
mas muitos se alimentam de muco, tecidos ou sangue do hospedeiro também, e além disso eles possuem estruturas especializadas para fixação e alimentação. No cestoda, que são as tênias, parasitas, enfim. As tênias são parasitas intestinais e não possuem sistema digestivo. Elas absorvem nutrientes pré-digeridos pelo hospedeiro diretamente através da parede do corpo, que é fina e com grande área superficial. O corpo segmentado em proglótides aumenta a área de absorção. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o habitat desses animais. Os plateumintos, também conhecidos como vermes achatados, como a gente acabou de ver com a Tainara, eles são encontrados em uma grande variedade de habitats. Os plateumintos de vida livre, eles vão habitar em ambientes aquáticos, como rios, lagos e oceanos. Mas também vão existir aqueles que vivem em ambientes terrestres, como por exemplo em solo úmido. Já os plateumintos parasitários, eles podem viver dentro do corpo de outros organismos, como humanos e animais, e também podem viver fora do seu hospedeiro. Para essa característica, a gente vai chamar de ectoparasitas, que são aqueles que vão viver em sua superfície. Os plateumintos, eles são amplamente distribuídos ao redor do mundo, com algumas espécies que vão apresentar uma ampla distribuição geográfica, enquanto outras, elas vão ter uma distribuição, por assim dizer, mais restrita, dependendo do ambiente que elas vão viver. A distribuição, por exemplo, dos parasitas, elas vão depender da ocorrência dos hospedeiros. Os trematóides, por exemplo, eles são comuns em regiões tropicais devido à presença de caramujos, que vão ser os seus hospedeiros intermediários. Já os cestódios, ou as tênias, estão amplamente distribuídos e relacionados a hábitos alimentares e práticas sanitárias humanas. Já aqueles que são de vida livre, os plateumintos, que não dependem de um hospedeiro para viver, eles vão poder ser encontrados em vários ambientes ao redor do mundo, incluindo florestas tropicais, desertos e até mesmo regiões polares. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre como isso envolve os impactos negativos, né? E isso envolve duas doenças muito importantes causadas pelos plateumintos, que é a esquistossomose e a teníase. Então vamos começar pela esquistossomose. A esquistossomose é causada por vermes do gênero Esquistossoma. Como podemos ver na imagem, os ovos dos esquistossomos são liberados nas fezes ou na urina das pessoas infectadas e acabam indo parar em corpos d'água. Quando esses ovos entram em contato com a água, eles eclodem e liberam larvas, que são chamadas de miracídios, que vão nadar até encontrar um caramujo. Dentro do caramujo, o miracídio ele se transforma em outra forma larval chamada cercária. A cercária, então, ela vai sair do caramujo e entrar em contato com a pele humana, causando a infecção. Dentro do corpo humano, as cercárias vão se transformar em vermes adultos, que aí sim vão se instalar nos vasos sanguíneos, podendo causar lesões no fígado, no baço e em outros órgãos. Já a teníase, ela é causada por um verme chamado tênia, que pode ser encontrado no intestino de humanos que consomem carne de porco ou carne de boi mal cozida, contaminada pelos cistos da tênia. O ciclo de vida da teníase, como a gente pode ver aí na imagem, ela começa quando uma pessoa ingere carne contaminada. No intestino dessa pessoa, a larva ela vai se desenvolvendo e se transformando em um verme adulto, que pode crescer vários metros de comprimento dentro do intestino dessa pessoa. Esses vermes, então, liberam ovos que são excretados nas fezes e assim vão poder contaminar outros animais, fechando assim o ciclo dessa doença. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre os impactos positivos dos plateumintos, porque embora eles possam ser conhecidos principalmente por causar doenças, eles também têm contribuições valiosas para a ciência e para a saúde pública. Uma das áreas mais promissoras disso tudo, de estudo, é a regeneração. Como a gente pode ver aí na imagem, né? Algumas espécies de plateumintos, como as planárias, como a Tainara falou no início do nosso trabalho, têm a incrível capacidade de regenerar parte do corpo, como caudas ou até mesmo a cabeça. E isso tem despertado grande interesse entre os cientistas, porque esse processo pode revelar segredos sobre a regeneração celular, com implicações para tratamentos médicos, como a regeneração de tecidos humanos, por exemplo. E além disso, os plateumintos também têm sido utilizados em biocontrole. Algumas espécies parasitas elas podem ajudar a controlar populações de pragas agrícolas, sem a necessidade de pesticidas químicos, e isso vai promover práticas agrícolas cada vez mais sustentáveis. Trazendo um pouco agora o ciclo de vida dos plateumintos, a gente tem que eles variam conforme a espécie,
só que a maioria elas possuem estágios larvais e adultos bem definidos. Em muitos casos, esses vermes eles têm ciclos de vida complexos que envolvem múltiplos hospedeiros. Como eu mencionei anteriormente, o ciclo de vida da esquistossomose envolve o caramujo e humanos. Já no caso da tenísia, o ciclo passa entre o porco ou o boi e o ser humano. Os plateumintos de vida livre, por outro lado, eles têm ciclos de vida mais simples, com ovos que vão eclodir em larvas e se transformar em adultos que se alimentam de matéria orgânica ou outros pequenos invertebrados. E esses ciclos de vida são essenciais para a manutenção das populações de plateumintos em seus habitats naturais. Qual a importância ecológica disso tudo? Os plateumintos, por exemplo, eles vão desempenhar um papel ecológico crucial em muitos ecossistemas. Então, embora alguns sejam parasitas, muitos plateumintos de vida livre têm um papel importante na decomposição de matéria orgânica, reciclando nutrientes e contribuindo para a saúde do solo e da água. Eles também servem como uma fonte de alimento para uma variedade de predadores, desde pequenos invertebrados até peixes e aves aquáticas. Uma curiosidade agora que a gente gostaria de trazer para o nosso trabalho é sobre essa questão de fóssil vivo. E uma descoberta recente, ela trouxe uma nova perspectiva sobre a história evolutiva das tênias, que são parasitas pré-históricos bem conhecidos e causadores de doenças em humanos. As tênias, elas vivem dentro de outros organismos e também infectam criaturas marinhas como tubarões e raias. E a grande novidade disso tudo foi a descoberta do primeiro fóssil corporal de uma tênia encontrado em âmbar de uma árvore no período Cretáceo, isso há cerca de 99 milhões de anos atrás. Esse fóssil ele foi encontrado em Mianmar e a sua preservação se deve ao âmbar, como eu acabei de falar, que teve e manteve o parasita incrustado e bem preservado. A pesquisa liderada por Yang Bu, do Instituto de Geologia e Paleontologia de Nanjing, revela que a tênia pertence à ordem Triplanorincha, parasitas de tubarões e raias. E embora o registro fóssil ele seja incompleto, esse achado é uma peça-chave para entender a evolução dessas espécies. O fóssil ainda não revelou qual era o hospedeiro da tênia, mas os cientistas sugerem que poderia ser um tubarão ou uma raia. O parasita, então, ele provavelmente foi retirado do intestino do hospedeiro quando ele foi atacado, ficando preso no âmbar de uma árvore próxima, como a gente pode ver na imagem anterior. E essa descoberta ela fornece uma visão rara da relação entre parasitas e seus hospedeiros em tempos pré-históricos. Bom, agora a gente tem essa foto, nesse slide, e é o fóssil da tênia encontrado no âmbar, e a divulgação é do NIGPES, que é esse Instituto de Nanjing de Geologia e Paleontologia. Então, por fim, eu gostaria de encerrar o nosso trabalho com essa curiosidade, porque a descoberta do fóssil da tênia é um exemplo interessante de como os plateumintos têm uma longa história evolutiva e que, apesar de muitas vezes invisíveis para nós, esses organismos eles desempenham um papel essencial na vida da Terra. E essa aqui foi a bibliografia que nós usamos. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham aprendido algo novo e interessante sobre esses vermes que são essenciais no nosso mundo natural.